E agora a gente vai para a economia. O PIB americano no segundo trimestre e dados sobre a China deram o tom do mercado financeiro internacional nessa quinta-feira. O estrategista-chefe da Avenue, Will Castro Alves, conversa conosco diretamente de Miami. Tudo bem, Will? Boa noite, bem-vindo sempre. Tudo certo, Thiago? Prazer falar contigo. Muito boa noite a todos. Prazer é nosso. O que mais pesou no mercado financeiro nessa quinta-feira? Aliás, foi uma semana um pouco estranha para as bolsas. O dólar também teve esse comportamento de queda. O que aconteceu? A gente já vai se encaminhando para o fim da semana. Claro que nos dias normais, né? Não no fim de semana. Tiago, diferentemente do Brasil, né, pegando fogo aí na Amazônia, assim, para a questão das queimadas, super importante, super preocupante, o mercado financeiro está surfando aí boas ondas, né? O S&P, o principal índice da Bolsa Americana, atingiu novas máximas históricas, o índice de tecnologia Nasdaq também caminhando para máximas históricas, depois que o Banco Central Americano indicou que vai começar um ciclo de cortes de juros, né? No Brasil, a gente está na contramão, começando a aumentar juros. Aqui, nos Estados Unidos, os juros começam a ceder e isso deu gás, deu ânimo, deu fôlego para a Bolsa. Mas não só isso, que nem tu comentou, né? O PIB aqui dos Estados Unidos, muita gente tinha receio com desaceleração, economia americana patinando eventualmente, não tem nada disso. Crescimento de 3% do PIB da maior economia do mundo, que representa 26% do PIB, é bastante coisa. E isso tem ajudado a Bolsa. E aí tem uma máxima que eu já comentei aqui, né? Que é aquela coisa, quando os ativos de risco vão bem, o real também vai bem. O real é visto como um ativo de risco, né? Aqui fora, o mundo olha para a moeda brasileira como algo relativamente arriscado, né? E aí a gente está vendo o real performando bem, ou seja, o dólar caindo frente ao real, tem muito a ver com esse cenário mais completo que eu falei. E, além disso, né, também tu citou, a gente teve novas medidas de incentivo na China, tiveram duas nessa semana, bastante dinheiro sendo jogado na economia americana, com o Xi Jinping e com a China preocupada que não estava crescendo de acordo com a sua programação, com as suas metas, né? E aí não só o Banco Central, mas o governo chinês injetando dinheiro na economia, isso ajuda, obviamente, a economia chinesa a voltar a crescer. E se isso acontecer, vai lembrar que a China é o principal parceiro comercial brasileiro. Então, esses dois fatores têm ajudado aí o real, esse ânimo com ativos de risco e, mais especificamente nessa semana, China. E, Will, mais uma questão sobre o mercado de câmbio, né? A gente fica falando e pedindo projeções para os economistas, mas é muito difícil fazer qualquer tipo de avaliação ou análise em relação a isso. Mas é uma perspectiva da moeda brasileira acabar se valorizando depois do que nós tivemos nos últimos meses? Olha, Thiago, tem uma frase que é célebre, né, que fala que assim que a previsão de câmbio foi feita para humilhar os economistas, né? Assim como a previsão do tempo deixa às vezes os meteorologistas, né, assim de cabelo em pé. Mas enfim, eu diria que assim abre-se uma janela interessante. O diferencial de juros agora ele aumentou, né? Ou seja, a Selic aumentando e o Fed Fund, a taxa básica de juro americana cedendo, você tem um maior diferencial de juros que tende a atrair o capital estrangeiro para o Brasil. Agora, a verdade é que assim, toda essa alta que a gente observou no dólar nesse ano, ela é muito mais explicada pelos fatores internos. Se você olhar no gráfico do dólar lá, ela começa no dia 15 de abril, depois que o governo brasileiro promulgou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, onde ele basicamente começa a relativizar o arcabouço fiscal e toda a sua disciplina fiscal começa a ser questionada. A partir dali, várias outras declarações de presidente, de Fernando Haddad, por aí vai. E isso tudo foi alimentando o dólar para cima, a percepção de risco em relação à economia brasileira. Então, eu diria que sim, você tem uma janela positiva no ambiente externo, mas que ela também tem que encontrar, né, um acordo com o ambiente interno. Will Castro Alves, economista diretamente dos Estados Unidos. Bom descanso por aí. Will, você volta na nossa programação sempre. Abraço para você. Valeu. Abração, Thiago.